Oi, segundo. Saudades. Bastantes, aliás, muitas saudades, porque nem no Google Class eu vejo vocês ou falo com vocês, né? Vocês sumiram. Foram abduzidos. Estou até preocupada. Estou pensando em chamar a polícia para procurar os meus alunos que desapareceram. Mas eu tenho fé que vocês voltam um dia para mim, tá? Vamos lá. Determinantes. Para calcular determinantes, determinante é uma ferramenta que a gente utiliza, tá? E vocês vão utilizar ela muito. O que acaba acontecendo? Eu preciso saber como funciona essa ferramenta. A primeira coisa, eu só posso achar determinante de uma matriz quadrada. Então, se eu tiver uma matriz de ordem 1, significa que é uma matriz 1 por 1. Tenho aqui alguns exemplos de determinantes, tá? Para A, B, C. O que é um determinante de ordem 2? É um determinante de uma matriz quadrada de ordem 2 por 2. Estou pondo aqui alguns exemplos para a gente trabalhar, tá? Então, todos esses são determinantes 2 por 2. Como eu resolvo um determinante? Determinante de ordem 1, 1 por 1, basta eu colocar o valor que está dentro do determinante. O determinante ele é representado por duas barras, não é módulo, tá? Então, eu tenho que ler sempre o enunciado do exercício, porque aqui eu poderia estar falando qual o módulo de menos 3. Módulo é o valor positivo, é 3. Mas se ele estiver pedindo calcule o determinante, não é módulo, é determinante. Então, o determinante de uma matriz 1 por 1 é o próprio número, tá? Fiquem tranquilos que esse não cai em nenhuma prova, tá? Muito fácil. Determinante de ordem 2, tá? Para calcular um determinante, eu tenho que achar as diagonais principal e secundária. A diagonal principal é essa aqui. Professora, é sempre essa diagonal principal? Sim. É a que está vindo da esquerda para a direita, de cima para baixo. Essa é sempre a principal. E a secundária? A secundária é a que vai da esquerda para a direita, mas de baixo para cima, tá? Teve uma dúvida que apareceu e eu acho que era sobre isso. Então, essa é sempre a principal e essa é sempre a secundária. Posso inverter? Não. Se eu inverter, eu vou errar o exercício. Eu multiplico 1 vezes 2, 2. Menos 3 vezes 2, menos 6. Aqui vai dar 2. Menos com menos, mais 6. 2 mais 6, 8. Então, esse é o valor do meu determinante dessa matriz. Então, o determinante ele me dá como resultado apenas um número, tá? Vamos ver outro. 5 vezes menos 1, menos 5. Quanto vai dar 3 vezes 0? 0. Então, o resultado é menos 5. Vamos ver outro. 1 vezes 2, 2. Menos 3 vezes menos 5, menos com menos, mais 3 vezes 5, 15. Gente, o que vai acontecer? Eu vou pegar menos esse. Então, vai ficar 2 menos o 15 que era positivo. Isso vai dar menos 13.
Então, na realidade, a gente sempre vai inverter o sinal da segunda multiplicação. Então, aqui, 0 vezes 3, 0. 1 vezes menos 4, menos 4. Inverte o sinal, 4. E já me dá o resultado direto do determinante. Vocês vão estar resolvendo isso, essa regrinha agora com ordem 3. Nós já vimos de ordem 2, ordem 1, agora falta a ordem 3. Gente, pela ordem 3, a gente vai resolver através da regra de Sarros, que facilita muito a nossa resolução. Não é da mesma maneira, basicamente, que a gente estava fazendo diagonal principal e diagonal secundária. Isso é só na determinante 2 por 2. 3 por 3, eu tenho que usar um outro recurso. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou copiar as duas primeiras colunas novamente. Professora, pode ser a segunda e a terceira? Não, a primeira e a segunda. Então, eu vou repetir a primeira e a segunda coluna. Depois que eu fiz isso, aí sim eu vou achar as diagonais principais e secundárias. Principal, lembra? É de cima para baixo, da esquerda para a direita, sempre nesse sentido. Então, eu vou ter essa diagonal, essa e essa. Eu vou ter 3 diagonais. Multipliquem as diagonais. 1 vezes 0, 0, já foi. 5 vezes 1, 5 vezes 3, 15. 0, já foi. Então, vocês já perceberam que apareceu 0, esquece, já muda. Diagonal secundária, eu vou de baixo para cima. 3 também. Aqui vai dar 0. 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2. Inverte o sinal. Menos 2. 1 vezes menos 1, menos 1 vezes 5, menos 5. Inverte, mais 5. Por que inverte o sinal? Porque aquela regra é um menos o outro. Então, esse menos, ele inverte o sinal direto, tá? Então, vai ficar 15 mais 5, 20. 20 menos 2, 18. Vamos lá. Vamos continuar para vocês irem entendendo. Vou repetir as duas primeiras colunas. 1, 2 e 3, menos 1, 1 e 1. Diagonal. Diagonal principal. De cima para baixo. Aqui vai dar 1 vezes 1, 1, 1 vezes 3, 3. Menos com menos, mais. 1 vezes 2, 2 vezes 3, 6. Mais 6. Aqui é tudo positivo. 1 vezes 2, 2 vezes 1, 2. Agora eu vou ao contrário, invertendo. Aqui é tudo positivo, então vai ficar negativo. 3 vezes 1, 3 vezes 1, 3. Negativo, então vai ficar positivo. 1 vezes 2, 2 vezes 1, 2. Tem um negativo, então vai ficar positivo. 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. Isso vai me dar 3 e 6, 9 e 2, 11. 11, 13, 19. 19 menos 3, 16. Vamos lá, gente. Espero que vocês estejam entendendo. Copio as duas primeiras colunas. Diagonal. Aqui vai dar 8. Cuidado para não somar, tá? Eu tô multiplicando. Menos 6 mais 12.
Vou ao contrário. Mais 12, opa, inverte o sinal, professora. Menos 12, mais 6, menos 8. Isso vai dar 0. Esse determinante eu já fiz de propósito, porque ele faz parte das propriedades de determinante, tá? Para vocês já irem começando a se acostumar. Existem algumas coisas determinantes que me ajudam no exercício. Então, muitas vezes no exercício de vestibular, eu nem preciso calcular o determinante, se eu perceber isso no exercício. Essa coluna 1, 2, 3, a próxima coluna 2, 4, 6. Eu multipliquei todos os elementos por 2. Isso é uma das propriedades, tá? Que quando eu faço isso, quando eu multiplico por o mesmo número, eu vou ter o quê? Resultado 0. Sempre. Sempre. Gente, eu vou usar a mesma sequência da apostila para vocês não se perderem, tá? Que eu quero mostrar através das matrizes. Só que, para facilitar um pouco, eu não vou resolver com as matrizes 3x3, como tá na apostila. Eu vou fazer 2x2 e depois eu passo para lá. Vamos lá. Vou resolver esses determinantes. 2x2, simples. 3 vezes 8, 24. Aqui, diagonal secundária, inverte sinal. 5 vezes menos 2, menos 10. Inverte, mais 10. Isso vai dar 34. Menos 2 vezes 5, menos 10. 3 vezes 8, 24. Menos 24. Isso vai dar menos 34. 5 vezes menos 2, menos 10. Menos 24, menos 34. Propriedade 1. Se duas filas de uma matriz são trocadas de posição, o determinante da matriz troca de sinal. Fila aí pode ser linha ou coluna, tá? Então, no primeiro caso, eu tinha esse determinante. O que eu fiz aqui? Eu peguei a primeira linha e passei para cá. E a segunda linha passei para cá. Eu mudei a ordem das linhas. E aqui, o que eu fiz? Eu passei a primeira coluna para cá, a segunda coluna para frente. O que acontece com o resultado do determinante? Ele inverte o sinal. Então, eu estou resolvendo uma prova e ele me deu que esse determinante é igual a 7 e pede para calcular esse. Se eu perceber que menos 1, 3 e 2 foi passado para cima e 1, menos 2 e 0 foi para a segunda, automaticamente menos 7. Eu não preciso resolver o determinante, tá? A propriedade me garante. Professora, mas e se ele fizesse assim? Um vai para cima, o outro vai para baixo, o outro vai para o meio. Ele invertesse as 3. Inverteu 2, inverte sinal. Inverteu mais uma, inverte sinal. Volta porque eu tinha para o início. Então, 3 vezes ele elimina, tá? Propriedade 2. Se eu for resolver esse determinante, copio as duas primeiras colunas. Quando eu for resolver, diagonal principal, 0, 0, 0. Quando eu subir, 0, 0 e 0. Apareceu 0 na minha diagonal, já é 0 tudo, tá? Então, como todos os elementos foram 0, o resultado é 0. O que diz a propriedade 2? Se uma matriz possui uma fila nula, ou seja, toda formada por zeros, então seu determinante é igual a 0. Lembrando, eu estou falando de fila, logo no começo tá assim.
Observação: no que segue, o termo fila será usado para designar uma linha ou coluna, tá? Quando se falar em duas filas, duas linhas ou duas colunas. Então, o que está acontecendo? Quando vocês tiverem uma linha ou uma coluna de zero, todos os elementos, o resultado é zero, não precisa calcular. Aqui, que bom, não preciso calcular. São iguais? Zero. São proporcionais? Já fiz o primeiro exemplo lá para vocês verem. Nos exemplos já fiz um parecido. 1 vezes 8, 8. 5 vezes 8, 40. 2 vezes 8, 16. Zero. Esse aí eu tenho a propriedade 3. Se uma matriz possui duas filas iguais ou proporcionais, seu determinante é igual a zero. Propriedade 4. A gente tem 2 vezes 4, 8. Menos 1 vezes 3 mais 3. Isso vai dar 11. 2 vezes 20, 40. Menos 5 vezes 3 mais 15. 55. 8 vezes 4, 32. Mais 12. Vai dar 44. Que propriedade é essa? Ela me garante o seguinte: se eu tenho um determinante, esse é o determinante inicial. Se eu multiplicar uma linha ou uma coluna por o mesmo número, eu multiplico também o valor do determinante. Então, vamos ver. Aqui eu tinha 2, 3, aqui menos 1 e 4. Aqui 2, 3. Vocês estão vendo essa linha? Eu multipliquei por 5. O determinante não era 11, ficou 11 vezes 5. Nesse de baixo, eu tinha 2 e menos 1, ficou 8 e menos 4. O que foi feito aqui? Multipliquei por 4 aqui e aqui. Se eu multipliquei por 4, eu pego o valor que eu tinha e multiplico por 4. E eu vou ter meu novo determinante. Então, a propriedade 4, se uma fila da matriz for multiplicada por uma constante k, o determinante da matriz também fica multiplicado por k. Isso às vezes me ajuda em exercícios quando eu tenho valores muito altos, tá? Então eu tenho 3, 1, 5, e quando eu vou ver o próximo, eu já estou com 300, 100 e 500. Resolvo o primeiro determinante que tem os números menores e depois multiplico o resultado por 100. Propriedade 5. Olhem esse exemplo. 3 vezes 4, 12. Mais 2, vai dar 14. 30 vezes 40, 1.200. 20 vezes 10 vai dar 200, mais 200. Isso vai dar 1.400. O que aconteceu de um para o outro? Vamos ver. Vocês estão percebendo que aqui todos os elementos, todos, não foi uma linha ou uma coluna, todos foram multiplicados por 10. Não era uma matriz 2 por 2? Então, eu vou elevar 10 ao quadrado. Então, vai ficar 14 vezes 10 ao quadrado, que vai dar 1.400. Olhem outro exemplo.
essa matriz, o resultado desse determinante, o resultado dá 7, tá? Multiplicamos todo mundo por 10. O resultado disso vai ser 10, que foi o número que eu multipliquei. Multipliquei quantas linhas e colunas? 3. Então, 10 ao cubo vezes 7. O resultado disso é 7.000. A propriedade 5 garante. Se uma matriz de ordem n for multiplicada por uma constante k, o determinante da matriz fica multiplicado por k elevado a n, tá? Onde esse n, se a matriz for de ordem 2, é k ao quadrado. Se for uma matriz de ordem 3, é k ao cubo. Propriedade 6. Se vocês forem resolver, olha o que acontece. 1, 0, 0, 5, 3, 0. Aqui vai dar 6, aqui 0, aqui 0. Voltando, 0, 0 e 0. Resultado 6. Toda vez que vocês tiverem um determinante de uma matriz triangular, eu falei para vocês sobre a matriz triangular. Matriz triangular é aquela que abaixo da diagonal principal ou acima, ela é formada por zeros. É isso aqui, ó. Forma um triângulozinho, tá? Toda vez que eu tiver uma matriz triangular, o determinante dela é sempre a multiplicação da diagonal principal. Quem é a diagonal principal? 1, 3 e 2. 1 vezes 3, 3 vezes 2, 6. Acabou o exercício. Não preciso me preocupar mais com nada, tá? Então, o determinante de uma matriz triangular ou diagonal é dada pelo produto dos elementos da diagonal principal. Teorema de Binet. Não coloquei porque isso vai aparecer depois nos exercícios. Vocês lembram quando nós falamos de multiplicação de matrizes? Não é das coisas mais legais que a gente tem. Imagine que eu tenho uma matriz A e uma matriz B. 3 por 3. Já é um pouquinho alta. Multiplicar a matriz A pela matriz B e depois achar o determinante vai me dar um trabalho. O que a gente faz nesses casos? Eu calculo o determinante de A, calculo o determinante de B e multiplico os determinantes. É um recurso, tá? Que o Teorema de Binet me garante. Se uma matriz possui inversa, professora inversa, calma, não dei matriz inversa na parte de matrizes. Eu já vou colocar uma videoaula para vocês. Se uma matriz possui inversa, o determinante da matriz inversa é o inverso do determinante da matriz original. Determinante da inversa, que é A elevado a menos 1, vai ser 1 sobre o determinante de A. Esse aqui vamos deixar porque eu preciso explicar para vocês a matriz inversa. Eu sei que eu estou devendo. Tem uma matriz. Vou calcular o seu determinante. Tá, vamos tirar aqui. Eu quero determinante. Tá. Isso vai me dar 2. Aqui dá menos 12 mais 12. 14. Vou chamar esse determinante de A. Tá? Vou achar a transposta dessa matriz. O que é a transposta? O que é linha vira coluna. Isso eu falei para vocês. Quem é a primeira linha? 1 e 3 vai virar a primeira coluna. Quem é a segunda? Menos 4 e 2. Resolvo. 2 mais 12 igual a 14. O que a gente tem? O determinante de uma matriz e da sua transposta é igual, que é a propriedade 9. Determinante de uma matriz A é idêntico ao determinante da sua transposta. Eu acredito que com isso vocês já consigam fazer todos os exercícios, tá?
Amo você, segunda.